Teu amor não falha. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Clamamos pelo teu ousado amor, Senhor, onde nada pode nos separar. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero reafirmar as boas-vindas para nós. É uma alegria muito grande receber você, receber a sua família aqui em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto poderoso de celebração. Tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado com a ministração desse louvor. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E agora eu quero dar a oportunidade de você fazer aquela foto bem legal para postar nas suas redes sociais. Vamos juntos, ganhar pessoas para Jesus. Aproveita que o culto está começando, bota o link junto da sua foto, envia para o máximo de pessoas que você puder, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu vou contar de 1 até 3, você vai tirar uma foto bem legal, depois você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais. Está preparado? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse tempo tão especial, um tempo que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos, ainda que pela internet, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, oferecendo a Ele esse culto racional. E agora chegou o momento da nossa entrega, da nossa devolução, onde você tem o privilégio de investir no reino de Deus. E você pode fazer isso agora mesmo. Vamos disponibilizar o QR Code aí na sua tela, para que você esteja apenas apontando a câmera do seu celular, vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta generosa. Eu quero ler, antes de mais nada, um versículo que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, na verdade eu vou ler só o verso 10, que diz assim: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Ele também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, queridos? Aqui está a chave. Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso semear, que eu preciso ser generoso com a obra de Deus, que eu preciso ser generoso com as pessoas, que Deus conta com a minha vida para potencializar o crescimento do reino dele, eu aprendo e eu pratico esse princípio de fidelidade, devolvendo o meu dízimo com gratidão, dando ofertas generosas. E o apóstolo Paulo fala aqui que aqui está a chave. Tudo isso vai acontecer, a colheita vai acontecer como resultado
da nossa generosidade. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu vivo esse princípio, Deus vai promover uma grande colheita na minha vida, na minha casa e, consequentemente, em nossa igreja. Então, eu quero orar com você nesse momento e depois você vai ter um tempo para fazer isso, para devolver o seu dízimo, a sua oferta através do QR Code, ou, se você preferir, vá durante a semana a uma agência bancária, faça o seu depósito, mas não deixe de exercer a sua fidelidade. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está conectada aqui comigo nesse momento, nesse culto. Eu peço que a tua bênção permaneça sobre a casa dele, sobre a família dele, e que essa colheita seja abundante como resultado da sua generosidade. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem nos dado o pão, o Senhor tem nos dado as sementes, e nós precisamos entender que é tudo para a tua glória, para sermos abençoados sim, mas para potencializarmos o crescimento do teu reino e glorificar o teu nome. Receba as sementes que serão investidas nesse momento e ao longo dessa semana. Faça multiplicar, Deus. Eu quero repreender da vida do meu irmão, da minha irmã, toda espécie de gafanhoto, devorador, migrador, tudo aquilo que tem limitado o crescimento do teu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todos os seus recursos, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos? Você vai ter um tempo, faça o seu investimento, semeie com alegria e com gratidão. Deus abençoe. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News. Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O culto da vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. Se você é jovem de todas as idades, você não pode ficar de fora dessa. O culto Difflin é um momento muito especial, então reúna sua galera e não deixe de participar do Difflin Night. Já imaginou como seria maravilhoso tomar um delicioso café da tarde totalmente gratuito? Então convide sua família e amigos e venha participar do nosso café da tarde em família. No domingo, 27 de março, às 16h30. Logo após o café, teremos um culto especial com um grande clamor pela família. Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau!
Olá, nós estamos na última mensagem dessa série na qual Jesus fala "Eu sou" durante 7 vezes no Evangelho de João. A primeira vez ele fala "Eu sou o pão da vida", e isso se refere às nossas necessidades pessoais, espirituais, emocionais e físicas que o Senhor supre. Também ele diz que eu sou a luz do mundo, dizendo que ele é a luz que nos orienta, que nos guia, que nos aquece ao longo da nossa vida. Ele também declara: eu sou a porta das ovelhas, e em seguida, eu sou o bom pastor. Então o Senhor se coloca como a porta de entrada e de saída para uma nova vida, uma vida com propósito, uma vida abundante, suprida, onde as nossas necessidades são totalmente satisfeitas no Senhor, através do nosso relacionamento com Ele como ovelhas. Então ele se declara como bom pastor, aquele que cuida, que ama e dá a vida pelas suas ovelhas. A outra mensagem que nós vimos, que foi a quinta, quando Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, declarando que Ele é a vida, Ele é o sentido da vida, Ele é a nossa esperança. E a vida eterna nos é garantida através do nosso relacionamento com Jesus. A sexta mensagem foi a última agora, em que ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João 14, verso 6. Então, ao declarar que ele é o caminho, ele se coloca como único e suficiente mediador entre Deus e os homens, a plena revelação de Deus à humanidade. Ele é a verdade, nele não há engano, nele não há mentira, nem jeitinhos. Jesus é a luz e ele é a verdade plena, capaz de nos salvar, capaz de nos dar sabedoria e direção. Ele também é a vida, novamente, falando sobre a esperança e sobre a vida eterna. E nessa última mensagem, Jesus usa a metáfora da videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Desde o capítulo 14 de João, nós vemos que Jesus ele muda a entonação e ele foca muito no ensinamento que ele está dando aos seus discípulos. E ele está preparando seus discípulos para a sua ausência. Então, há um preparo. Havia nesse momento aqui, já havia tido a última ceia, e entre esse período da última ceia e o Monte das Oliveiras, na qual ele foi traído, há esse percurso, e é nesse percurso, nesse caminho, que o Senhor está preparando o coração dos seus discípulos para a sua partida. E o que me chama bastante atenção é que, diferentemente das outras revelações com a expressão eu sou, dessa vez, Jesus ele fala sobre dar fruto. É a primeira vez, entre todas as outras, que você vê não apenas algo
que nós recebemos porque Deus fez por nós. Mas aqui nós vemos claramente a parceria e o resultado que Deus também espera do seu investimento em nossas vidas. E é interessante que isso fica justamente para essa conclusão. Alguns dizem que a conclusão, ela sempre ela faz sempre uma retomada da mensagem central de alguém, não é verdade? Quando você vai viajar, você deixa um bilhete, no final, né, você deixa, no final daquele bilhete, talvez para os seus filhos, para alguém que tenha ficado tomando conta da sua casa, daquilo que é mais importante, para que a pessoa não se esqueça. Então, Jesus, na revelação dele, ele mostra tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fez por nós, mas também há uma expectativa do Senhor em relação aos resultados de todo esse investimento, com certeza. Então, a primeira questão que nós vemos, quando ele diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. A videira é representada por Cristo, que foi plantado na terra pelo pai, que é o agricultor. E veio com um propósito. Jesus nasceu, Jesus cumpriu o seu propósito de tornar-se o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele veio como homem e ele nos substituiu plenamente, perfeitamente com a sua morte na cruz. Ele é a videira verdadeira, ele é a única fonte que pode realmente saciar a fome e a sede de toda a humanidade. Então, nós temos a presença do Pai como agricultor, aquele que planejou, aquele que orientou, aquele que fez com que tudo acontecesse, e nós vemos Jesus como aquele que cumpriu o propósito do Pai, e apresentando Deus como o agricultor e Jesus como a videira. No verso 5, nós vemos também um segundo princípio muito interessante. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E aí nós também somos parte, você e eu, que fazemos parte do projeto de Deus, que fazemos parte do reino de Deus, que decidimos ter uma vida cheia de propósito, que andávamos perdidos por esse mundo, mas um dia fomos conquistados pela mensagem do Evangelho. Então, nós também fazemos parte desse plano. Jesus é a videira e eu e você, nós somos os ramos dessa videira. E eu acredito que quando Jesus contou essa parábola, essa metáfora, essa alegoria, ele estava talvez andando pelo caminho com seus discípulos e encontraram algumas videiras sem fruto e videiras com fruto. E o Senhor usou aquilo para mostrar para eles, vejam, estão vendo esses ramos? Vocês são assim. E eu tenho uma expectativa grande para vocês, que vocês tenham um propósito na vida, que vocês frutifiquem. E qual é o segredo para que nós possamos frutificar? Para que nós possamos ser pessoas que expressam as qualidades de Jesus, pessoas parecidas com Jesus, porque os ramos fazem parte da videira. Uma videira não pode ter um ramo de um abacateiro. Uma videira não pode ter um ramo de uma macieira. Uma videira, ela tem ramos que vão dar uvas, porque aquilo faz parte, não há enxertos aqui de outras frutíferas. Nós estamos falando de videira, nós estamos falando de uma videira que tem ramos e esses ramos têm o propósito de frutificar. Ao elaborar cuidadosamente o plano da salvação, o Pai desejou que através de nós, através de você, através de mim, a sua graça se manifestasse a todos os povos da terra. Quando Jesus fala em Mateus 28, 18 a 20, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está dando esse propósito, ele está falando,
olha, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo está em vocês, está com vocês, e vocês agora são minhas testemunhas. Então, ao longo da história, desde que Jesus foi para os céus, a igreja dele, o corpo dele, do qual hoje nós fazemos parte, tem pregado o Evangelho, tem manifestado a presença de Deus através dos séculos, através das gerações. E quando nós olhamos para trás, nós vemos que nós fazemos parte dessa linhagem. Você e eu, que não éramos povo, você e eu, que não fazíamos parte das promessas, hoje nós também somos alcançados. Como disse o apóstolo Paulo, em Cristo não há judeus, não há escravos, não há livres, nós somos tudo em todos, né? Quer dizer, Jesus é tudo em todos, e nós somos um, nós fazemos parte de um corpo que existe para proclamar o Evangelho, proclamar a salvação. Nós somos os ramos da videira e alcançamos propósito na nossa vida como somos quando somos frutíferos. Existem videiras que têm os seus ramos e esses ramos não são frutíferos? Sim, infelizmente, mas não é para ser assim. Cristo é perfeito, mas às vezes nós vemos que os filhos dele, o povo que foi comprado pelo sangue dele, que tem aliança com ele, às vezes adoecem, deixam de dar fruto, deixam de ter propósito na vida. E se a minha esperança dessa vida estiver apenas para as minhas conquistas pessoais, e elas são importantes, vamos lembrar que nós já vimos anteriormente que nós temos o bom pastor, nós temos o pão da vida, nós temos a luz do mundo. Nós recebemos tantas promessas de Deus para conquistar tanto nessa vida. Isso é maravilhoso. Então, como diz 1 Coríntios 15, se a minha esperança nessa vida estiver somente naquilo que os meus olhos contemplam, apenas na materialidade, eu serei de todas as pessoas uma das mais infelizes, como disse o próprio apóstolo Paulo, fazendo uma paráfrase daquilo que ele nos ensina. Então, nosso propósito para a vida ele tem que ir além de nós mesmos. E, nesse aspecto, quando nós vemos em João 15, sobre essa metáfora que Jesus usa da videira verdadeira, ele está falando sobre isso, sobre essa intencionalidade de todo investimento que tem sido feito em nossa vida. E, por fim, nós lemos no verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse fruto aqui não se refere propriamente ao fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, como às vezes nós ouvimos falar. Porque para compreender esse texto, nós temos que pegar todo o contexto daquilo que Jesus está ensinando, desde a primeira vez que ele fala, eu sou o pão da vida. Então, esse aqui é um foco diferente. É fruto, mas no sentido de reprodução espiritual, no sentido de ganhar pessoas para Cristo, outras pessoas que também sejam a cópia de Jesus. Assim como nós somos ligados à videira, assim como nós somos ramos, nós precisamos ser frutíferos. Isso fala sobre vidas, fala sobre ganhar vidas para Cristo. A maior satisfação do agricultor é colher frutos saudáveis e saborosos. De igual forma, Deus é honrado quando frutificamos. E o texto fala que ele é honrado quando damos muito fruto. Jesus relaciona o frutificar com a própria essência da vida cristã. Quando damos muito fruto, estamos mostrando que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, e estamos colocando em prática a grande comissão. João 4,35 nós lemos, vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo,
Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E esse é o momento em que eu e você estamos aqui hoje, na Terra. Nós estamos cumprindo o propósito que já foi delegado já há mais de 2000 anos, através do próprio Senhor Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, de pregar o Evangelho, de manifestar a presença de Jesus aonde nós estivermos, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa igreja local, aonde o Senhor te plantou para que você frutifique, para que você tenha bons relacionamentos e ganhe pessoas para Cristo, para que eu e você possamos ser luz nesse mundo, possamos ser sal nessa terra, possamos ter propósito para implantar o reino de Deus. A semeadura só ganha sentido se estiver relacionada à colheita. Isso significa que devemos semear muito para que essas sementes germinem. Nós precisamos frutificar. E a minha pergunta para você é: você tem sido um cristão frutífero? Você tem sido testemunha fiel da presença de Jesus no seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu life group, aonde Deus te colocou? Se isso ainda não está acontecendo, é sinal de que nós precisamos ser saudáveis. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para dar fruto, e fruto que permaneça, fruto que faça diferença, fruto que germine, que cresça e que dê outros e outros e outros. Há uma metáfora que diz que quando nós olhamos, o nosso olhar, quando nós olhamos na visão da frutificação, nós não podemos apenas ver sementes. Nós já precisamos ter a visão espiritual de árvores que são frutíferas. E foi isso que Jesus ensinou. Ele não estava falando que nós éramos sementes. Ele estava falando que ele foi a semente plantada pelo Pai, e como videira madura, verdadeira, capaz de nos manter junto a Ele, porque nós somos os ramos, então não depende de nós, depende da videira, mas também depende de nós, de estarmos linkados a Ele, para poder dar fruto. Entre os frutos e Jesus, nós estamos ali intermediando esse processo, porque a graça de Deus, ela alcança as nossas vidas e ela alcança as pessoas através de nós, como ramos intrínsecos, perpetuamente entrelaçados na videira, fazendo parte da vida que vem através do nosso relacionamento com Cristo. Amém? E eu gostaria de orar nesse momento sobre isso. Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós podemos perceber que a cada revelação que o apóstolo João coloca no seu evangelho sobre o Senhor, cada vez nós vamos nos apaixonando mais pela sua revelação, como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, como a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor. Também nós somos agraciados pela revelação de que o Senhor é a ressurreição e a vida, de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E agora nós recebemos a revelação do propósito de tudo isso, que é para que nós sejamos frutíferos. Obrigada, Senhor, por todo esse investimento que o Senhor faz, que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas. Que possamos, Senhor, fazer valer a pena, que possamos realmente cumprir cabalmente o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, de darmos muito fruto.
Que essa semana possamos refletir sobre isso, esses dias, e voltar os nossos olhos para Ti e clamar: Senhor, usa-nos, usa-me para impactar essa geração, usa-me como testemunha eficaz do Teu Evangelho na minha própria geração, nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que essa mensagem ela venha aquecer o seu coração, que você aprofunde a sua meditação nesse texto de João 15, e eu tenho certeza que o Senhor ainda vai revelar muito mais para você e para mim. Que Deus te abençoe. Amém.